Bom dia. Em seu discurso de posse no início deste ano, o ministro Gustavo Krause disse sentir-se pequeno diante do desafio que começava a enfrentar. Lembrando o personagem Riobaldo, criado por Guimarães Rosa em Grandes Sertões Veredas, afirmou: "Eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa." Para descobrir as principais desconfianças do ministro nessa nova tarefa, o Globo Ecologia acompanhou Gustavo Krause na sua primeira visita oficial ao Rio de Janeiro. E descobriu que, apesar das desconfianças, o ministro tem muitas certezas sobre o caminho da política ambiental do Brasil. A reportagem especial sobre o ministro Gustavo Krause é o destaque do nosso programa. Mas antes, vamos mostrar como uma pequena mudança de atitude, de postura, pode ajudar a melhorar o próprio ambiente em que vivemos. Preste atenção. O nosso assunto agora é qualidade de vida. Você sabia que tudo o que consumimos, de um jeito ou de outro, tem origem na natureza? Por isso, reciclar, reutilizar é, antes de mais nada, poupar recursos naturais, preservar o meio ambiente. Uma latinha de alumínio vazia como estas, você sabia que pode se transformar em outras latas novinhas? Você sabe o que isso significa? Economia. O alumínio é fabricado de bauxita, um mineral que é extraído do solo, provocando graves danos ao meio ambiente. A cada 1.000 quilos de alumínio que se recicla, se economiza 5.000 quilos de minério bruto, de bauxita. Reciclar latinhas de alumínio também economiza energia. Para se produzir 1 tonelada de alumínio reciclado, gasta-se apenas 5% da energia que se gastaria para fabricar 1 tonelada de alumínio virgem. O programa de reciclagem de lata de alumínio, implantado pela Latasa há 4 anos, funciona com mais de 240 postos de coleta no Rio, São Paulo, interior de São Paulo e Minas Gerais. Você sabia que pode até ganhar dinheiro trocando latas de alumínio? Você pode levar quantas latas de alumínio quiser a um posto autorizado de troca. Lá vai receber na hora um vale-compra. Se você juntar 60 latas, o que equivale a 1 quilo, vai receber um vale-compra no valor de 72 centavos. Na hora de pagar suas compras, o valor será descontado da nota. Quanto mais latas levar, mais descontos terá. As latas coletadas vão ser prensadas e depois transformadas em chapas de alumínio. Essas chapas serão usadas para fabricar as novas latinhas. O mais importante, não se extrai nem um pouco de bauxita para fazer essas novas latinhas. Em alguns postos de coleta ou em algumas instituições, existe uma pequena prensa, como esta, onde as latinhas são amassadas. Se você está interessado em saber outras informações sobre reciclagem de alumínio, pode usar o Disque Lata, um serviço da Latasa. Os telefones são 011 673575 em São Paulo e 021 589 4722 no Rio de Janeiro. Com a reciclagem, você só tem a ganhar. Além de ajudar a diminuir o lixo na cidade onde você mora, estará contribuindo para preservar o meio ambiente. R$ 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 12 diferentes ecossistemas, 74% das espécies vivas da Terra. Modernizar a política ambiental do Brasil é um novo desafio de Gustavo Krause, o ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. O Brasil, considerado o país da biodiversidade por causa de seu valioso banco genético, tem dimensões continentais. Um vasto território que esconde verdadeiros tesouros. Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Cerrado, ecossistema que só existe no Brasil. Pantanal, uma das mais importantes áreas úmidas do planeta. Caatinga, Mata Atlântica, manguezais, praias, ilhas e um riquíssimo subsolo. Um patrimônio que exige atenção especial do Ministério do Meio Ambiente. Gostaríamos que o senhor nos explicasse quais são as funções, as atribuições de um ministro do Meio Ambiente. Ministro Gustavo Krause, qual é o seu papel?
O ministério não pode ser encarado como um ministério que proíbe, que interdita. É preciso que seja um ministério que indique caminhos, um ministério das possibilidades. Nós temos que cuidar do meio ambiente para que ele se transforme numa vantagem econômica para nós brasileiros, num instrumento de redução da pobreza, numa forma de criar empregos, numa forma, inclusive, que nos dê uma vantagem de nos integrar competitivamente com a economia mundial. O Brasil possui o maior volume de água doce do planeta. Só na Amazônia estão 20% dos recursos hídricos da Terra. Mesmo assim, a água precisa ser bem administrada. O recurso é renovável, mas não eterno. O desmatamento, as queimadas, o uso de agrotóxicos e a má utilização do solo provocam a escassez, tanto de qualidade, por causa da poluição, como de quantidade. O Nordeste é o melhor exemplo. Vítima de desmatamentos desde a descoberta do Brasil, a região já perdeu 97% da cobertura natural. E se nada for feito, o que resta da vegetação nativa pode desaparecer em 60 anos. A perda da cobertura verde provoca a desertificação. A terra fértil se torna improdutiva. Senhor ministro Krause, o caso da desertificação do Nordeste e do resto do país também. Está se fazendo alguma coisa sobre esses milhares e milhares de quilômetros virados em deserto? É necessário ter, em relação à terra, cuidados de prevenção. É preciso criar um novo marco referencial, um novo marco legal, uma nova legislação sobre a água. Depois, um novo padrão de gerenciamento, que já acontece em alguns países mais adiantados, um padrão de gerenciamento das bacias, baseado numa gestão democrática e no princípio de quem polui paga. Litoral sul do Rio de Janeiro, Costa Verde, Paraty, Angra dos Reis, Ilha Grande, 200 quilômetros de Mata Atlântica, manguezais e praias quase intocadas. Este foi o local escolhido pelo ministro Gustavo Krause para começar o trabalho. A visita não fugiu de cenas comuns, mas revelou um desejo do presidente Fernando Henrique: transformar o Rio de Janeiro num modelo de conservação da natureza. As prefeituras e o governo estadual vão trabalhar com o governo federal através de ações conjuntas. Elas resultam numa coisa que é fundamental na vida moderna, na vida atual, em todos os tempos, especialmente agora: solidariedade. Os governos solidários, a solidariedade entre a comunidade. As pessoas estão muito mais interessadas em solucionar as questões práticas, as questões concretas, do que em qualquer outro tipo de divergência, qualquer outro tipo de coisa. Ministro Gustavo Krause, a educação ambiental é uma questão que o mobiliza? A questão da educação, não apenas no que diz respeito ao meio ambiente, mas no que diz respeito aos saltos que esse país tem que dar em direção à contemporaneidade, ao mundo moderno, é fundamental. E na questão ambiental significa levar a cidadania, levar a sociedade a mudar de um padrão de comportamento, a mudar de um padrão cultural. Nós temos que dizer aos mais jovens o seguinte: nós vamos deixar para vocês um mundo melhor do que nós recebemos. O senhor veio ao Rio de Janeiro para assinar uma coisa inédita, que é a cogestão dos parques nacionais. O Parque Nacional da Tijuca e o Parque Nacional da Bocaina. O senhor acredita que essa administração, esse tipo de administração, vai dar certo? Nós temos que exercitar aí essas parcerias, a cogestão, até porque quem melhor administra o meio ambiente é aquele poder que está mais próximo da cidadania ou a própria cidadania. Se trata de compartilhar responsabilidades, compartilhar recursos e somar esforços na direção da melhor gestão dos parques nacionais. Daqui a pouco a nossa reportagem especial com o ministro Gustavo Krause continua. Ele tem um sonho. Você quer saber qual é? Aguarde. 95% da vegetação do Cerrado já
sofre alguma forma de exploração econômica. 36% dessa vegetação já desapareceram e só 7% da vegetação do Cerrado ainda estão intocados. Considerando que os cientistas hoje entendem que a biodiversidade do Cerrado talvez seja tão importante quanto a da Amazônia e ela só existe no Brasil, qual é a política do Ministério do Meio Ambiente para o Cerrado e para a preservação dessa biodiversidade? O Cerrado, ele pode ser uma fronteira agrícola, mas uma fronteira agrícola em padrões sustentáveis, sem que a ação econômica deprede este capital. Você imagina que algum industrial possa depredar a sua maquinaria? Então, o meio ambiente é uma vantagem, pode se constituir numa vantagem competitiva para o Brasil. Este é o maior patrimônio natural do mundo. E é nosso, é brasileiro. Pela sua dimensão e pela sua importância, a Amazônia vai ter uma atenção especial do Ministério do Meio Ambiente, através de uma política de utilização racional dos recursos da floresta. Todas as suas vocações serão levadas em conta num projeto que pretende reunir economia e ecologia. Só assim se pode dar um tratamento à Amazônia e que responda a uma enorme contradição que existe nesse território, que é um fantástico capital ambiental, fantásticas virtualidades econômicas e uma pobreza contundente. Senhor ministro, a qualidade de vida da população está bastante deteriorada. E duas são as razões que nós podemos afirmar que levam a isso. Uma, a grande produção de lixo. A outra, a falta de saneamento básico. Rede de esgotos, rede de abastecimento de água. E essas razões levaram nos últimos anos a um aumento das doenças infecto-contagiosas. Eu gostaria de saber, senhor ministro, quais são as suas desconfianças em relação a esse tema, já que a preservação da saúde pública passa diretamente pela política de preservação do meio ambiente urbano. Olha, Hugo, em relação ao esgotamento sanitário, nós podemos utilizar algumas soluções simples, como é o caso do esgoto condominial, que vem sendo aplicado na cidade do Recife, que vem sendo aplicado em Brasília, em Petrolina, que custa 1/5 do valor dos sistemas tradicionais e tem a ver com a qualidade de vida, a diminuição da mortalidade infantil, a alteração do perfil de morbidade das populações. Ministro Gustavo Krause, o senhor joga lixo pela janela do seu carro? Aquele inconsciente, o senhor está andando na rua, não tem ninguém olhando, um papel incomodando, um resto na mão do senhor, o senhor procura um lugarzinho para jogar disfarçadamente? O senhor faz isso? Com certeza eu já devo ter cometido enormes pecados ambientais e o juízo final não vai esperar para me punir, mas está na hora, né, de se reverter esses comportamentos e se transformar o meio ambiente, não diria num santuário, mas numa coisa que signifique uma projeção do ser humano, uma ampliação do ser humano. O empenho do ministro Krause em despertar a cidadania ganhou um reforço na pesquisa universitária. Aqui na Ilha Grande, no lugar deste presídio demolido, vai funcionar um campus avançado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Um centro de estudos ambientais para buscar formas de desenvolvimento sustentável. A experiência tem o aval da comunidade e é pioneira no país. São essas iniciativas que vêm de baixo para cima, iniciativas comunitárias, iniciativas pontuais, que vão enfrentar a questão global, planetária do meio ambiente. Não é se pensando no mundo, senão se pensando no mundo.
com os pés no chão que nós vamos enfrentar essa questão. E aqui nós estamos com os pés no chão. Senhor ministro, o senhor já disse que um dos seus sonhos é que um dia o próprio cidadão brasileiro possa ser fiscal do meio ambiente. Como transformar isso em realidade? Existem outros sonhos? Como seria o seu Brasil do futuro? No Ministério do Meio Ambiente eu tenho 2 sonhos. Eu tenho repetido isso. Primeiro é que um dia o Ministério do Meio Ambiente conte com 160 milhões de fiscais do meio ambiente, de pessoas engajadas. Esse seja o quadro de funcionários do Ministério do Meio Ambiente. E quem sabe um dia, se no mundo, não apenas no Brasil, não haverá necessidade do Ministério do Meio Ambiente, que todas aquelas agências governamentais e que todos aqueles que decidem no plano econômico, no plano social, no plano político, considerem o meio ambiente. Esse é o sonho. Eu tenho o direito de sonhar com os olhos abertos. O sonho do ministro Gustavo Krause ainda está longe de se tornar realidade. Mas nada impede que um trabalho eficiente de educação ambiental ensine ao cidadão como cuidar com mais carinho da sua nave-mãe, a Terra. O Globo Ecologia volta na semana que vem. Até lá! Assista agora Pequenas Empresas, Grandes Negócios.